Isaías capítulo 6. Deus abençoe a sua vida, você que está nos acompanhando aí nessa transmissão online. Verso 8. Glória a Deus. Os irmãos encontraram? Amém? Eu vou aqui ler na minha versão aqui, Almeida e Revista Atualizada. Nós estamos na NVI. E a palavra do Senhor diz assim, Isaías 6, verso 8. Aquele que encontrou, dê um amém bem forte. Amém? Glória a Deus. Vamos para frente, irmão. Você pode glorificar o nome de Jesus, porque eu sempre falo isso. A igreja de Nazareno é uma igreja pentecostal, irmãos. Glorifica o nome de Jesus aí. E aleluias. Isaías 6, verso 8 diz: depois disto, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me. Aleluias. Na nossa versão NVI diz: e eu respondi: aqui estou, envia-me. Louvado seja o nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe nessa ministração, em nome de Jesus. Irmãos, há 3 verdades aqui que eu sempre trago à minha memória. Eu já falei aqui algumas vezes sobre isso, eu quero falar novamente, isso eu sempre trago à memória algumas coisas aqui a respeito de Deus. Primeiro, eu tenho a plena convicção de que Deus me ama profundamente. Essa é a primeira verdade que eu sempre trago à minha memória. O amor de Deus, ele é eterno, ele é imutável, incondicional. E mais, o amor de Deus, ele não está baseado no que eu sou, mas ele está baseado no que Ele é. O amor de Deus, meus irmãos, não está baseado no que eu faço, mas o amor de Deus está baseado no que Ele já fez por mim, no que Ele já fez por nós. E é interessante porque isso fala a respeito de identidade. Quem eu sou? E quando eu declaro que Deus me ama, em outras palavras, eu estou dizendo que eu sou filho amado, filho escolhido. Aleluias! Filhos de Deus. E Deus, irmãos, está dizendo nessa noite, para mim e para você aqui, que você é filho amado, você é filha amada do Senhor, a quem Ele tem tanto prazer. Aleluias! Filho amado. Queridos, Deus ama você. Deixa eu só trazer isso para você, trazer a sua memória isso, porque às vezes nós esquecemos. Às vezes nós somos tão maltratados pela vida, pelas circunstâncias, que nós esquecemos que Deus nos ama. Deus ama você, querido. Deus ama você, aleluias. Nós temos um Pai bondoso, nós temos um Pai amoroso, nós temos um Pai misericordioso. Louvado seja o nome de Jesus. E a palavra de Deus diz que o abraço de Deus não é um abraço esmagador, as mãos de Deus não são ásperas. A palavra de Deus diz que Ele não veio para esmagar a cana quebrada, nem apagar o pavio que fumega. Deus ama você, querido. Deus nos ama. A segunda verdade que eu tenho aqui, que eu sempre trago à minha memória, é que Deus, Ele tem promessas para cada área das nossas vidas. Deus tem promessa para cada área das nossas vidas, e Ele cumpre com cada promessa para mim e para você. Deus cumpre com as suas promessas. Deus, Ele tem promessa para a minha vida pessoal, para a minha vida ministerial, para o meu trabalho, para a minha família, ou seja, para cada área das nossas vidas. Deus, Ele deseja fazer algo, porque Ele tem promessas para mim e para você. Nós cantamos isso aqui agora. Deus é um Deus de promessas.
Ele deseja fazer algo glorioso na sua vida, na minha vida, na nossa casa, na nossa família. E você precisa trazer isso também no seu coração, porque Deus também quer fazer algo específico em cada área da sua vida. Você pode dizer um amém? Aleluias! Porque, irmãos, nós temos um Deus de aliança, um Deus de pacto, um Deus que faz alianças. E se você olhar aqui para as Escrituras, Deus ele fez alianças com vários homens da Bíblia. Abraão, Isaac, Jacó. Deus fez alianças com Davi, com Daniel. E Deus, que fez aliança com esses homens, faz alianças e pactos comigo e com você também. Deus faz aliança conosco, queridos. Deus é bom, porque Deus é um Deus de alianças, Deus é um Deus de promessa. Todas as promessas que Ele colocou no seu coração, não tenha dúvida, elas vão se cumprir. Eu creio nisso em nome de Jesus. Elas vão se cumprir em nome de Jesus. Números, capítulo 23, verso 19, diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso Ele promete e deixa de cumprir? Recebi uma ordem para abençoar, Ele abençoou e não posso mudar. Meu irmão, olha aqui para mim. A ordem de Deus sobre a sua vida, ninguém muda. A ordem de Deus sobre a sua vida, ninguém muda. O decreto de Deus sobre a sua vida, ninguém altera. Irmãos, quando Deus Ele decide estender as suas mãos sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, ninguém pode impedir o agir de Deus nas nossas vidas. Ninguém pode impedir. Quando Ele fala, Ele cumpre, essa é a palavra. E quando as mãos do Senhor estão estendidas sobre a sua casa, sobre a sua família, meu irmão, vai para frente, porque ninguém poderá impedir. Ninguém. Terceira coisa que eu trago sempre à minha memória é que Deus, Ele quer nos usar. Deus, Ele quer me usar poderosamente. Deus quer me usar poderosamente. Irmãos, Deus me ama. Eu sou filho amado de Deus. E nós temos uma missão, meus irmãos, como igreja. Deus nos deu uma missão aqui, como igreja, como comunidade. Qual é essa missão? Qual é essa missão, queridos? Pregar o Evangelho e fazer discípulos. É por isso que nós estamos aqui. Por isso que você está aqui. Pregar o Evangelho. Pastor, mas eu não prego. Você prega lá no seu trabalho, você prega com seus amigos, você vai pregar a palavra através do seu testemunho, na sua faculdade. Aonde você estiver, então essa é o nosso objetivo como igreja. Deus quer me usar poderosamente, eu trago isso para o meu coração. Ele tem promessas para a minha vida. Ele deseja me usar. E eu tenho uma boa notícia para você, querido. Eu tenho uma boa notícia para você. Deus te ama profundamente, aleluias. Deus te ama profundamente. Deus tem promessa para a sua vida. E Deus quer te usar poderosamente. Aleluias, louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Deus quer nos usar poderosamente. Amém? Vamos para o texto, depois dessa breve introdução. Isaías 6, agora eu estou na NVI. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Irmãos, eu quero aqui pensar com você em cima de 3 afirmações, 3 aspectos aqui, importantes aqui para nós pensarmos em cima dessa declaração que Deus quer nos usar poderosamente. Para nós pensarmos hoje, se você quiser anotar, anote, vai ser importante. Primeiro, por que Deus quer nos usar poderosamente? Primeiro, a quem Deus quer usar? Deus quer usar quem tem uma experiência transformadora pelo poder de Deus. Deus quer usar aquele que tem
uma experiência, ou deseja ter uma experiência transformadora pelo poder de Deus. Veja que interessante, no verso 8, o texto diz, depois disso o quê? Nós não vamos entrar aqui no contexto, mas depois você pode ler na sua casa todo o capítulo 6 de Isaías, para você entender o que estava acontecendo aqui. Mas só para você ter uma ideia, neste momento aqui havia uma crise política e uma crise espiritual no reino de Judá. E Isaías, quando você começa a ler, você começa a entender que exatamente aqui, o chamado profético de Isaías começa aqui. Exatamente aqui. Neste momento aqui. E depois disso o que então? Depois que Isaías teve uma transformação verdadeira por Deus, profunda por Deus. Depois disso o que? Depois que Deus tirou a iniquidade de Isaías, depois que Deus purificou a vida de Isaías, depois que ele foi transformado e então ele se tornou uma nova pessoa. O texto diz isso aqui. E essa transformação então, Isaías teve uma nova vida, uma mudança de vida. E então, só depois disso, dessa transformação, ele pôde ser usado por Deus. Mas ele foi usado por Deus como instrumento por Deus. Mas veja, não somente usado por Deus, mas principalmente, guarda essa palavra, não somente usado, mas principalmente aprovado pelo Senhor. Aprovado. Porque, irmãos, Deus usa quem Ele quer. Nós sabemos disso. Mas nós devemos entender que nós precisamos principalmente ser aprovados pelo Senhor. Deus me deu essa palavra aqui exatamente naquele abraço ali, Valmir, no domingo aqui. Deus quer nos usar profundamente, poderosamente. Mas principalmente nós precisamos ser aprovados por Deus. E quando Deus quer nos usar, irmãos? Quando então nós temos uma experiência transformadora pelo poder de Deus. Quando nascemos de novo, quando nos tornamos novas criaturas, quando nos nascemos de novo, quando nós chegamos a Deus com nossos corações aquebrantados, humildes e dizemos: Senhor, eu não sou nada, eu sou fraco, eu preciso de Ti, eu sou pecador, mas eu preciso da Tua graça, misericórdia, então Senhor, me usa, eu estou aqui, me usa. Segundo, quem que Deus quer usar? Olha só que interessante, aquele que está disposto a ouvir a sua voz. Aquele que está disposto a ouvir a sua voz. Porque, irmão, veja bem, se você não está disposto a ouvir a voz de Deus aqui, Deus não vai usar você para nada. Para nada. Deus não vai usar você para nada. Ou seja, Deus quer ter intimidade conosco. Deus quer ter intimidade com você, comunhão com você. Sabe por quê, meus irmãos? Porque é na intimidade que Deus trabalha. É na intimidade que Deus fala. É na comunhão que Deus fala ao nosso coração. É na intimidade que Deus, Ele quer se revelar a mim e a você. É na intimidade. E nós precisamos entender isso. Ele quer se revelar a nós. Mas nós precisamos o quê? Estar disposto. Senhor, eu estou aqui. Segundo, Senhor, eu estou atento a ouvir a Tua voz. O que o Senhor quer falar comigo? O que o Senhor quer para mim? Qual é a direção? Salmo 25, verso 14. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Oh, glórias! Glória a Deus! Glória a Deus! Ou seja, meus irmãos, é na intimidade que Deus se revela a nós. É na intimidade que Ele quer se revelar a você. Ele quer ter comunhão com você. Porque Ele é nosso Pai. Nós falamos isso. Ele nos ama. Aleluias. Então, veja bem, irmãos, o fato de você
estar aqui hoje, de você frequentar uma igreja, de você participar das reuniões, e isso é importante. Você precisa estar aqui, você precisa estar em comunhão com a igreja, precisa. Nós falamos sobre isso hoje de manhã, como é importante isso. Mas veja, olha o entendimento, vem comigo, irmãos. O fato de nós estarmos dentro de uma igreja, vindo aos cultos, participando, o fato de eu ser um líder, por exemplo, de eu te liderar um departamento, não significa eu ter uma relação íntima com o Senhor. Quem está me entendendo aqui, irmãos? Não significa ter uma relação íntima com o Senhor. Por quê? Trabalhar para Deus é diferente de você conhecer a Deus. É diferente. Trabalhar para Deus é diferente de você conhecer a Deus, porque você pode trabalhar para Deus e não conhecer a Deus na intimidade. Não conhecer a Deus na intimidade. Não tem comunhão. Irmãos, e uma coisa que é muito forte para mim, para nós como igreja, é que o nosso trabalho, irmãos, ele precisa ser fruto, o nosso trabalho precisa ser fruto da nossa relação com Deus. Todos os dias. Nós precisamos ter relação com Deus. Isso é muito forte para mim. Sabe por quê? Se não tiver relação com Deus, tudo que nós fazemos cansa. Uma hora cansa. Vira ativismo. Vira obrigação. Eu não sei se vocês já observaram, mas nós temos vários departamentos aqui. Eu vou dar um exemplo aqui, no louvor aqui. Nós temos várias pessoas no louvor. Mas sempre, na escala do louvor, aquele grupo que tocou hoje, por exemplo, aqui, não vai tocar no domingo que vem, né, André? Glória a Deus! Oh, glória! Isso aí, Mateus! Bença! Por quê? Porque não é só trabalhar, fazer, mas e a comunhão? E o momento de você ouvir a palavra, de você estar com seu irmão, de você estar junto, de você poder levantar suas mãos e adorar aí sem compromisso. Então, irmãos, é muito importante isso. E sabe por que eu estou dizendo isso? Porque muitas pessoas no Evangelho têm abandonado o Evangelho porque estão cansadas, ou porque fazem muitos, ou tem o contrário, tem aquele que faz muito e aquele que não faz nada. E aquele que não faz nada, às vezes, aquele que faz muito, ele cansa porque ele faz muito e o outro não faz nada. Então, nós precisamos entender isso. Tem muitas pessoas não querendo se envolver mais com a igreja, com o relacionamento com Deus, porque estão cansadas, porque não estão vivendo isso aqui, ó, que é a palavra, a comunhão. Você tem aberto a sua Bíblia pelo menos uma vez no dia para ouvir o que Deus está falando com você através da palavra? Porque Deus fala através da palavra. Amém? Não é o nosso caso aqui, glória a Deus. Mas tem crente por aí que ao invés de abrir a Bíblia, ele abre o horóscopo para ver o que está falando lá, o signo dele. O que o meu signo está falando hoje? Vamos ver. Irmão, estou falando com autoridade para vocês, porque eu sei que acontece muito isso. Então nós precisamos ter intimidade com Ele, irmão. Se nós não orarmos, se nós não se consagrarmos, se nós não entregarmos totalmente a palavra, que é luz para o nosso caminho, que é lâmpada para os nossos pés, nós precisamos ter comunhão. E é nesse momento que Deus quer se revelar a você. É na comunhão. É na comunhão com Ele. Deus, Ele quer revelar a sua glória, como Ele revelou aqui para Isaías, num ato maravilhoso aqui, sobrenatural, e Ele quer se revelar a você também. Agora, você está disposto, meus irmãos, meus amados irmãos, a ouvir a voz do Senhor, a ter intimidade com o Senhor? Você está disposto também? Bem, irmãos. A quem Deus deseja usar? Outro aspecto importante aqui para você guardar no seu coração. Deus quer usar aquele que deseja ser usado. Deus quer usar aquele que quer ser usado. Porque, irmão, deixa eu trazer algo importante. Deus não força ninguém. Deus não força ninguém. Deus não vai fazer você forçar a nada. E é importante nós entendermos isso, irmãos. Por isso que nós aqui na nossa igreja, a gente não força ninguém a nada.
Você tem que fazer, você vai fazer, tem que ser de goela abaixo. Não, você vai fazer e pronto. Não pode ser assim. Não pode ser por imposição. Porque Deus não faz nada por força. Deus respeita a sua vontade. Você sabia disso? Você sabia que Deus respeita a sua vontade, irmãos? Sim ou não? Sim? Sim. Deus respeita. Deus é educado. Ele fala, olha, esse caminho não está certo. Vai dar ruim. Não, mas eu vou. Depois a gente vê o que acontece. Então, tá bom. Não vai. Enfim, irmãos, nós precisamos entender isso. Só que com isso, com tudo isso que eu estou trazendo aqui, nós não vamos ser um instrumento para Deus. Nós não vamos ser um instrumento usado por Deus. E é interessante que o texto aqui ele faz uma pergunta. Deus faz uma pergunta aqui no texto aqui, de Isaías. Veja, que aqui o sujeito, irmãos, ele está num sujeito indeterminado. Porque a pergunta é, quem enviarei? Quem irá por nós? Veja, a pergunta é feita para todos, sim ou não? Sim. Da mesma forma eu falo aqui, quem irá por nós, igreja? Quem enviaremos, igreja? É uma pergunta aberta. Mas Isaías estava ali naquele meio e ele falou, estou pronto, eis-me aqui, Senhor, usa-me, envia-me. Isaías se coloca na prontidão. Você quer ser usado por Deus, irmãos? De verdade, realmente, você quer ser usado por Deus? Sim ou não? Então levante suas mãos, por favor, e diga, Senhor, estou aqui, usa-me. Aleluias, diga amém. Louvado seja o nome do Senhor. Usa-me. Outro aspecto importante, quem Deus quer usar? Quem Deus quer usar? E aqui é muito importante, porque nós precisamos estar prontos. Senhor, estou aqui, me usa. Senhor, estou atento a ouvir a sua voz. Olha que interessante. E agora nós precisamos estar nessa postura. Senhor, eu me submeto à sua vontade, não à minha vontade. Deus quer usar aquele que se submete à vontade dele. Deus quer usar você como, onde e do jeito que ele quer. Não como, onde, do jeito e a hora que eu quero. É diferente. É diferente. Então, irmãos, eu pergunto a você, você está disposto a submeter à vontade do Senhor? Ser usado da forma que ele quer? Porque nós precisamos entender isso, irmãos. Porque Deus, ele trabalha no coletivo. Ele fala com a igreja toda, ele age no meio da igreja, o Espírito Santo age no meio da igreja, como agiu maravilhosamente hoje no louvor. Mas haverá momentos nas nossas vidas, na sua vida, que Deus quer falar somente com você, na intimidade com você, só com você. Irmãos, e se você entender o lugar que Deus quer que você esteja, você vai ser usado poderosamente. Louvado seja o nome de Jesus. Se você se submeter à vontade do Senhor, Deus vai te usar poderosamente. Porque às vezes a gente tem uma ideia errada, às vezes, sobre ministério bem-sucedido. Às vezes pensamos de uma forma equivocada. Às vezes de repente a gente pensamos o seguinte, olha, ministério bem-sucedido é você ser pastor de uma mega igreja. E você liderar uma mega igreja. Às vezes nós temos essa ideia errada, que ministério bem sucedido é isso, estar numa grande igreja. Mas, irmãos, nós precisamos entender isso, porque talvez eu nunca serei um pastor, talvez de uma mega igreja, você é um pastor de uma mega igreja, um líder de uma mega igreja, mas o que você precisa entender é que uma coisa é certa, se você estiver no lugar que Deus quer que você esteja, você tem um aplauso de Deus, você tem a aprovação de Deus, então o seu ministério será bem sucedido. Glória a Deus, glória a Deus. Aonde você estiver, no seu trabalho, na sua casa, no seu casamento, com os seus filhos, no seu ministério dentro da igreja, seja qual for, se você estiver disposto a obedecer à voz de Deus e submeter à vontade dEle, você terá o aplauso de Deus, a aprovação de Deus.
Oh, louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Portanto, irmãos, descansa, descansa. Descansa, porque se você estiver no lugar que Deus quer que você esteja, então continue. Continue, porque você vai ter a aprovação de Deus na sua vida. A aprovação do Senhor na sua vida. E sabe que é mais maravilhoso isso? Quando nós estamos no caminho da obediência, na rota da obediência, as portas dos céus se escancaram para nós e as bênçãos vêm. As portas se abrem e as bênçãos começam a surgir. A gente não sabe nem de onde está vindo, mas as bênçãos vêm. Porque é fruto de obediência a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Ou seja, Deus usa quem quer. Quem Ele quer. Ele é soberano. Ele é poderoso. Ele é o Deus de milagres que nós cantamos aqui. Ele é o Deus que quando Ele fala, o mar obedece. Aquieta o mar. Esse é o nosso Deus, irmãos. Salmos 115, verso 3. O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Aleluia. O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Deus, irmãos, quer nos usar. Ele quer usar você. Às vezes nós não entendemos o trabalhar de Deus. Eu não sei se você já teve essa percepção, esse olhar. Porque nós temos uma tendência carnal de olhar para as coisas. A gente olha para alguém e fala assim, poxa vida, mas essa pessoa nem é tão capacitada assim para Deus usar ela. Ela nem é tão boa assim. Mas como assim? Ela não é talvez a pessoa ideal. Mas irmãos, com Deus não é assim. Com Deus não é assim. Deus não vê como o homem vê, a Bíblia diz isso. O homem vê o aparente, mas Deus vai além. Deus olha para mim, Deus olha para você, Deus olha o seu coração, a sua vontade de servir, o seu desejo de ser um homem, uma mulher melhor, de se transformar, de viver para o Evangelho, de viver o Evangelho. É isso que Deus olha. E sabe, meus irmãos, por mais que nós tem esse sentimento que nós nem sejamos os melhores, os mais capacitados, mas se Deus observar em nós, se Deus observar em você uma sede de servir, falamos sobre isso hoje, né, André? Uma sede de servir, um coração, uma atitude de humildade, uma atitude de quebrantamento, uma atitude de dependência nele, não tenha dúvida, Deus vai te usar poderosamente. Aleluia. Deus vai te usar poderosamente. Deus vai te usar. Aonde Deus quer te usar? Deixa eu perguntar algo para você. Você tem convicção do seu chamado? O que você está fazendo nessa terra, na igreja, nessa comunidade Nazarena Vida Nova? Você tem convicção do seu chamado? Porque, irmãos, se você tem, comece a ser uma bênção aonde que você é. Aonde você está plantado. Comece a ser uma bênção dentro da sua igreja. Dessa igreja que está plantada aqui, seja uma bênção aqui. Seja um abençoador. Dentro da sua comunidade. No lugar onde Deus plantou você. Irmãos, não espere reconhecimento de ninguém. Aprovação do homem. Não espere isso. Se você estiver sendo aprovado por Deus, irmãos, não importa o que falam, o que vão falar, o que vão pensar. Irmãos, quem está na sua frente, quem está guiando você é Deus. Nós não guiamos pela palavra do homem, nós somos guiados pela palavra do Senhor. O que Deus fala, é isso que nós somos sendo guiados. Seja bênção no lugar onde você está plantado. Seja bênção na sua família. Seja bênção no seu casamento, você é homem. Seja bênção para sua esposa. Você mulher, seja uma bênção para o seu marido. Que às vezes, pegando no pé dos meninos, às vezes a gente... Eu não sou assim. Por isso que estou pregando sobre isso, porque eu não sou assim. Eu sou uma pessoa, minha esposa está aqui, sou uma pessoa que coloca a mão no rodo e limpa a casa, lava a louça, faça o que tem que fazer, irmão. Mas tem uns camaradas aí
Tomara que não tenha ninguém aqui, meu Deus. Tem uns camaradas que acham que as mulheres, Roseli, é empregada. Não lava uma louça, não faz nada. Chega, coloca o controle lá, o pesão no sofá e futebol e traz aqui o prato para mim. Vou falar para você, varão, você não casou com uma empregada, não. Você casou com uma mulher disjuntora, auxiliadora, aconselhadora, mãe de seus filhos. E da sua mãe fazia, amém. Agora mudou, vira chave. E a mulher também, a mulher precisa ajudar o homem, irmãos. Ou seja, nós precisamos entender isso. Ser bênção onde nós estamos plantados, na nossa família, ser referência para os nossos filhos. Os nossos filhos precisam olhar em nós e ver Deus em nós, o fruto do Espírito em nós. É isso, irmãos. Nós precisamos ser bênção onde Deus nos plantou. Seja bênção. Traga à memória tudo aquilo que Deus está fazendo e já fez para você. E não espere reconhecimento de ninguém. Não espere. Igreja é maravilhoso, né, irmãos? Igreja é sensacional. É muito importante nós estarmos aqui. É gostoso nós estarmos aqui. Estarmos em comunhão. Estarmos juntos. Eu acho que o melhor lugar que nós poderíamos estar é aqui servindo ao Senhor. Mas é fácil viver em comunidade? É fácil? Não é fácil. Mas não é fácil. Mas nós continuaremos firmes, porque se você continuar firme no que Deus colocou no seu coração, você vai plantar, você vai colher, você vai florescer e Deus vai te usar poderosamente. Amém, gente? Então, fica tranquilo. Não tem essa ideia. Por exemplo, a Lu está aqui, Luísa. Poxa vida, graças a Deus não é assim, mas poxa vida, eu estou ministrando para 2 crianças só no Kids. Meu Deus. Deus entregou isso na sua mão? Deus pediu para você fazer isso, então continue firme. Porque Ele vai honrar você. Porque de repente essas 2 crianças que você está ministrando, essas crianças vão crescer e vão pregar o Evangelho através de uma ministração sua aqui. 2 crianças. Os jovens, porque não tem tantos jovens. Não interessa se não tem tantos jovens, nós vamos trabalhar com quem está aqui. Com quem está aqui. Nós vamos ministrar quem está aqui. Quem está aqui. Então, nós precisamos tirar essa ideia e crescer e florescer aonde nós somos, onde nós estamos. Irmãos, nós precisamos ser fiel a Deus no pouco, porque se nós não formos fiel no pouco, Deus não vai colocar você no muito. Não vai colocar, porque até pode acontecer pelo seu esforço, pelas suas capacidades, mas você vai cansar. E aí você nem na igreja vem mais. É importante nós entendermos isso, irmãos. Lucas 16:10. Seja fiel no pouco e no muito Ele nos colocará. Seja fiel naquilo que Deus tem dado para você. Sabe, irmãos, floresça onde você está. E a última pergunta aqui para nós orarmos aqui, para nós pensarmos aqui. Quando Deus quer nos usar? Quando Deus quer nos usar? Quando Deus quer me usar? A resposta, queridos, pode chegar, André, por favor. A resposta, sabe o que é? É agora. É agora. Deus quer usar você poderosamente agora, é hoje. Não é amanhã. A resposta é agora, irmãos. Timóteo, capítulo 4, verso 2. Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Meus irmãos, olha aqui para mim. Nós temos uma responsabilidade aqui como igreja, de semear na vida dessa geração aqui, irmãos. Dessa geração que está ao seu redor, que está ao seu redor no seu trabalho, na faculdade, na escola, aqui na igreja, nessa sociedade. Nós temos aqui uma missão, meus queridos. Pregar o Evangelho e fazer discípulo. Nós somos e temos que ser uma influência
para essa sociedade. Você precisa ser uma influência. Você não pode ser mais um nessa sociedade, porque você não foi plantado para ser mais um. Você foi plantado para ser uma referência, para as pessoas olharem para você e falarem assim: ali está um cristão, ali está uma cristã, ali está um homem e uma mulher de Deus. É ela ou é ele que eu quero conversar, eu quero estar próximo dessa pessoa, eu quero saber, eu quero conhecer esse Deus que ela serve. Nós somos a influência, irmãos. Influência positiva, geradores de graça, de fé, de poder. A instrução disso aqui é nossa responsabilidade, não é só do pastor. Todos nós. Você tem que estudar a palavra, você tem que saber, você tem que estudar, você tem que abrir. É de todos nós. Então, queridos, em nome de Jesus, permita hoje ser usado poderosamente pelo Senhor. Se permita hoje ser usado poderosamente. Deus quer te usar hoje. Deus quer te usar agora. Irmãos, nós não temos mais tempo para perder. Jesus está voltando. Jesus está às portas. E Ele quer chegar, e quando Ele voltar, Ele vai falar conosco. E aí as suas obras? Cadê? O que você fez para mim? Ah não, mas eu não fiz nada. Eu tive a oportunidade de pregar, mas não preguei. Eu tive a oportunidade de servir na igreja, não servi, eu não fiz nada. E a obediência, a intimidade, a comunhão, aonde está? Irmãos, tem uma coroa reservada para nós. Lá em Apocalipse diz que no dia haverá o dia da tribulação. Todos nós iremos passar pelo dia da tribulação. Mas se você estiver firmado, se a sua fé estiver firmada no Senhor, nós vamos passar. Você vai passar pela tribulação. E no final a sua coroa estará reservada pelo Senhor. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. E nós estamos aqui, irmãos, como igreja. Deus quer nos usar. Deus quer usar a minha vida, a sua vida. Deus quer nos usar poderosamente. Irmão, seja um instrumento de transformação na vida de alguém. Seja um instrumento de transformação para essa sociedade. Deus quer nos usar poderosamente. Portanto, meus queridos, pregue a palavra. Se for necessário, corrija. Se for necessário, exorte. Discipule, seja discipulado. Trate com graça, com amor. Seja uma bênção na vida de alguém, do seu irmão. E seja disposto a ouvir a voz do Senhor. Seja disposto a viver uma vida de santidade ao Senhor. E Deus vai te usar poderosamente. E você vai colher os frutos dessa obediência ao Senhor. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor.